Estamos de volta com o nosso Bom Astral ao vivo pela Astral TV. Chegou o momento que vocês adoram, gente. Vamos conversar sobre as tendências para cada signo do zodíaco. Vamos também tirar uma mensagem para quem está fazendo aniversário e responder uma pergunta mental sua. Então fique atento que já já você vai pensar no assunto. Podemos até pensar agora que a Evelyn vai deixar uma cartinha aqui separada para você para te responder. Primeiro, deixa eu dar um bom dia para ela. Bom dia, Evelyn. Bom Tudo dia, Edu, bem? Como tudo você bem? tá? Tudo bem, tudo bem. Então tá bom. A pergunta mental vai ser respondida com o quê? Baralho cigano, aqui é a pergunta mental, Santa Tá. Sara Kali, todo o povo cigano aqui, ó, trazendo a orientação para essa questão pendente. Então já pense aí num assunto, olhando para a cartinha, um assunto que você está precisando de resposta ou de um conselho, assunto no qual você não está sabendo como lidar e já já ela vai virar essa carta para te responder. Mas agora nós vamos começar o bate-papo com os 12 signos do zodíaco. Bora falar com Ares. Os arianos, sai uma das três cartas de corte dos arcanos maiores, a carta da morte. Então, arianos, qual é a dica? A morte é uma carta de transição, né? Ela está entre o enforcado, né, que é a pendência, e ela abre depois para temperança. Então, para tirar os nós aí dessa semana e ir para um momento de equilíbrio, tem que passar pela morte. Então, uma carta de transição que traz uma mudança radical, e essa mudança radical vai depender de vocês, da postura, o jeito de falar, o jeito de agir. Então, a morte, ela dá a seguinte dica: é loucura vocês acharem que vocês vão ter sempre o mesmo padrão de comportamento e ter um resultado diferente, né? Se vocês tiverem sempre o mesmo padrão de comportamento, o resultado vai ser o mesmo. Então, mude seu padrão de comportamento para mudar o resultado. Então, traz esse momento, você vê, na redução, ela é o número 13, na redução dá um 4. Então, para vocês conseguirem estabilidade, organização, vocês têm que limpar as situações que estão pendentes, as situações que vocês já se sacrificaram, que não tiveram resultados, né? Por isso que eu falo que para os arianos é uma semana de transição. Ok, então, gente, não resista aí, né? Quando tem uma transição, uma mudança, melhor é a gente deixar acontecer, né? E buscar se adaptar a isso, fica menos doloroso, menos difícil. Vamos falar agora com quem é de touro, bora lá. Os taurinos, sai a carta zero do tarô, a carta do louco. O número já vai dar uma dica, né? Zero. Taurinos, começar do zero. Então, inserir na rotina coisas novas. O louco é uma das cartas dos arcanos maiores que traz os prazeres, é a carta da leveza, da alegria. Então, qual é o seu hobby? Qual é o seu lazer? O que você gosta de fazer? Faça. Traga uma semana mais alegre, uma semana mais leve. E o louco, ele é uma carta, astrologicamente falando, regida por Urano. Então, Urano traz o quê? Criatividade, originalidade, ideias mais futuristas. Então, uma semana dos taurinos saírem daquela coisa clássica, tradicional e conservadora e irem para uma coisa mais diferente, né? E o louco usa o instinto e ele anda, ele é o andarilho, o peregrino, o buscador. Andar por caminhos desconhecidos, arriscar. Ele é uma das cartas de libertação dos arcanos maiores. Então, se libertar de crises, insatisfações e insegurança e buscar novos caminhos. E é uma das três cartas dos arcanos maiores de maior movimento. Então, uma semana dos taurinos aí se mexerem para o novo. Muito bom, então, touro. Touro geralmente gosta de ficar, né, ali nas coisas que já tem, na rotina, seguros, né, um signo mais fixo. Mas então a Evelyn disse, né, fique atento aí ao novo, tá? Vamos falar com gêmeos. É um desafio, né, Edu? É Desafio. desafio. Oh, Louco para os taurinos é desafio. é. Para agora os geminianos. Então, os geminianos sai a carta do enforcado. O enforcado, ele é o stop do baralho, é o dar um tempo. É uma carta que pede isolamento, pede uma viagem interior, vocês com vocês mesmos, né, para achar a resposta na centelha divina, no Deus interior, e ver as coisas que vocês estão aí fazendo, se sacrificando e não estão tendo retorno. Qual é a palavra-chave do enforcado? Estagnação, paralisação, sacrifício. Então, a vida é troca, é isso que o enforcado fala, né? Então, sacrifica e não tem retorno,
Então, a dica do enforcado é: tira o saco de cimento das costas, né? Mas a resposta está dentro de vocês. É uma carta que fala de introspecção, de yoga, de meditação, né? E ter uma visão diferente das situações que estão pendentes estão incomodando, porque a imagem, né, mais clássica assim, do enforcado e certa, que deveria chamar dependurado, né, não enforcado, é um homem de ponta cabeça. Como ele olha o mundo? Ele olha o mundo de ponta cabeça, ele tem uma visão diferente da gente, né? Então, às vezes, aquela situação, ela tem que ser olhada de um outro ponto de vista para conseguir isolar os nós, né? Uma carta de isolamento mesmo. E é o que eu falo, as respostas estão dentro de vocês, né? Então, é uma carta meio de nó. Então, é para você tirar o nó, para isolar, né, tem que ter essa visão diferente, senão fica batendo lata, né, que nem a gente fala. É isso aí. Bom, vamos falar agora com a galera regida por Câncer, lembrando que tem um eclipse aí, né? A Lua, né, será eclipsada e a Lua é regida por Câncer. Bora lá, vamos ver. Sai a carta do Sol, uma das melhores Hum. cartas dos arcanos maiores, né? A gente tem duas bem legais e essa é uma das melhores. Então, o Sol traz para os cancerianos essa semana vitalidade, energia. É uma carta que vocês ela traz pique, né? E o Sol no tarô é a carta da amizade. Então, vocês vão enxergar, cancerianos, com muita clareza quem realmente são os amigos de verdade. É uma carta que fala de compartilhar, de ajudar, de apoio. E a dica principal para os cancerianos essa semana é esclarecimento de situações. O Sol é um dos luminários do tarô. Então, coloque luz aonde está confuso, né? Esclareça situações, coloque as cartas na mesa. Geralmente, quando sai o Sol e alguém está tentando te enganar, esconder coisas, não dá certo, porque o Sol é a carta da revelação da verdade, a verdade aparece. E tem a proteção do sagrado masculino, porque o Sol é o sagrado masculino. Ok, então, dadas as recomendações para quem é de Câncer, chegamos agora em Leão. Bora lá. Os leoninos, sai a carta da lua. Interessante, né, Ludo? O leonino é regido pelo sol e sai o sol para câncer. E os cancerianos são regidos pela E lua sai o sol para e eles. sai invertido. Então, lua para os leoninos, né? Então, a lua para os leoninos fala, a lua é uma carta de magia, leoninos. Magia do quê? De sensibilidade, de emotividade. Então, é o momento de usar a intuição, o lado mais sensitivo, essa semana na parte mais prática, né? Para enxergar aí as situações além do que estão mostrando para vocês, porque às vezes o que estão mostrando para vocês não é o real. A palavra-chave da lua é segredos, mistérios, oculto. A lua é a carta das máscaras. Então, sim, é uma carta mais de observação. E, como eu falei, a lua é uma carta de magia. É uma boa semana para os leoninos fazerem rituais também, né? Mas é uma semana que pode estar para os leoninos, podem estar instável, né? A lua não muda 4 vezes ao mês, nova cheia, então pode estar instável, não muito claro. Então, se a coisa não tiver, a gente fala sol, a coisa não tiver clara, não entre, né? A lua fala, né? Porque fala de surpresas desagradáveis. Você entra num negócio que tá meio embaçado, aquele negócio que a pessoa propõe, ó, vou fazer assim, a gente vai fazendo, aí vê como que dá. Não vai dar bom, vai dar ruim. Então não entra, espera, observa. É uma carta de resolução de questões de família. A lua é uma carta de família, né? Na parte emocional, cuidar das dores e traumas do passado, porque a lua representa a parte psicológica, né? Então, usar a técnica havaiana do Ho'oponopono, do perdão, se perdoar, perdoar o outro internamente. É isso. Ok, muito bom, adorei. Chegamos em Virgem, bora ver o que vem para eles. Os virginianos, sai outro luminário do tarô, a carta da estrela, né? Então, os cancerianos tiram o sol, que é um luminário, e agora os virginianos tirando a estrela. O que é uma estrela? É um pontinho de luz naquele céu escuro. Então, a estrela ilumina o céu. Então, traz luz, direção, a estrela guia. Então, vocês vão ter direção aí para resolver as questões, virginianos. Essa carta é uma carta mediúnica de inspiração, vocês vão estar inspirados, né? É uma carta extremamente positiva. Ela representa no tarô a carta das almas de afinidade, pessoas que têm a mesma meta e objetivo, o mesmo projeto de vida, né? Que estão na mesma vibe que vocês, né? Uma carta extremamente positiva. Porém, é uma carta que no tarô ela é cansada.
a estrela é cansada. Então, se vocês estiverem cansados de alguma situação que vocês estão vivenciando, expõe as emoções, porque consegue fazer os acordos na parte emocional, né? Então, a dica da estrela é, humildemente, a estrela é a única carta que está ajoelhada, né, do tarô, humildemente, sem brigar, sem discutir, sem ser arrogante, expõe as emoções, tipo, ó, isso aqui não aguento mais, estou cansada. Por quê? Consegue fazer o acordo na parte emocional. Então, uma semana de brilhar, a estrela traz esperança, e o povo das estrelas é o povo do Oriente, é o povo cigano. Então, Santa Sara Kali trazendo as bênçãos para os virginianos essa semana. Muito bom. Antes da gente continuar com Libra, vamos falar com o aniversariante da semana? Tirar uma mensagem das runas para você que está fazendo aniversário, né? Fez ontem, de repente, domingão, está fazendo hoje, ou nos próximos dias dessa semana até sábado, é momento de você receber uma mensagem. Lembrando que nosso amigo querido Leão Lobo está fazendo aniversário, fez ontem, Fez né? ontem, é. Então, mensagem aqui vai para o Leão também das runas, hein? Vamos dar uma olhada, então, mensagem das runas para aniversariantes da semana. Então, Odin, né, o deus das runas, e os deuses nórdicos e deusas nórdicas, sai uma runa, uma das 3 runas do jogo de gelo, a runa da Nied, a palavra-chave é necessidade. Então, vocês que estão fazendo aniversário essa semana, tem que ver pelo que luta, qual é a batalha que vocês vão gastar sua energia, porque às vezes tem coisa que não vale a pena, né? Então, às vezes a gente batalha, tem coisa que a gente gasta muita energia e aquilo não vale a pena, né? Então, fala disso. E também saber, às vezes, enfrentar os imprevistos, né? Ter jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade, que pode acontecer isso. Então, pode ser, se a cruz estiver muito pesada, né? Veja se vale a pena. Porque qual que é o caractere, a inscrição rúnica? Ela parece assim uma cruzinha, toda ainda ela é tortinha. Então, às vezes, tem que largar um pouco o peso, né? Para trazer um momento mais leve. E sempre que saem as 3 runas de gelo, né? E essa é uma runa de gelo, eu sempre oriento fazer a mentalização do sol, né? O que quebra lá? A neve, o que derrete a neve, o gelo? O sol. Então, de manhã, deita de barriga para cima, mentaliza, mental, o sol energizando vocês, as células todas douradas. E durante 5 minutos, sempre 5, porque é um número de movimento, 5 traz movimento. Mentaliza uma coisa que está congelada, que está parada, já acontecendo, né? Nunca mentaliza a situação como está, mentaliza a situação já acontecendo. E no final dos 5 minutos, agradece como já tivesse acontecido. Então fala, agradeço ao plano espiritual de luz, é um sol, é o astro-rei, por ter resolvido essa questão. E o verbo, vocês põem o verbo que vocês quiserem, resolvido, acelerado, clareado, é uma mentalização de aceleração. Ela tem 2 finalidades, por isso que é bom fazer de manhã. Te energizar, te dar pique, né? Então, a finalidade primeira é te energizar, para você ter pique para o dia, e acelerar alguma coisa que está parada. A dica é, esses 5 minutos, pensar numa coisa determinada. O nosso pensamento cria forma, uma coisa determinada. Aquilo. Você pode fazer isso para qualquer tema, saúde, trabalho, amor, família, mas um tema por manhã. Então, só saúde, vai lá e mentaliza aquilo ali. Não mistura tema, porque senão o plano espiritual fala, mas o que ela quer? Ela quer saúde, namorado, o que ela quer? Então, mentaliza os 5 minutos, uma coisa só. Ok. Vamos voltar aos signos, então. Hora de falarmos aí com librianos. Os librianos, sai a carta número 15, a carta do diabo. Cuidado com as tentações. O diabo é a ilusão, é a fantasia, é a armadilha, é o engano. Então, podem aparecer essa semana situações que não são, né? E cuidado com excessos também. O diabo, ele é yang demais, ele é agitado, é a carta dos infernos, né? Então, cuidado com excessos, né? Cuidado com compulsões. Então, e é uma semana que necessitaria fazer uma limpeza espiritual, oração, porque às vezes a energia está mais telúrica, está menos cósmica e a gente se enrola, tá? Então, é um momento de não ficar presa, amarrada, sabe aquele projeto assim, Master, Super Blaster, mas não tem base, né? Não tem base nenhuma, a base é 0, né? Aquele negócio que eu falei, vamos fazendo e ver como tá, é o diabo, não entra, tem que ter base, ganhar muito dinheiro, trabalhar pouco, cuidado, porque o diabo também é ilicitude, a corrupção, a ilegalidade, a traição, então tem que tomar cuidado com o que vem
e faça suas proteções espirituais. Trabalha com o Arcanjo Miguel, que mata o diabo, com a entidade que você tiver afinidade. Mas o Arcanjo Miguel é bom que ele já está com o diabo lá no pé, né? Perfeito. Chegamos no seu signo. Escorpião, vamos ver. O meu tá suave na nave. É, o que veio? O meu tá a temperança. Ai, que bom. A temperança é suave na nave, né? Então, a temperança é uma carta de equilíbrio e é uma das cartas das águas, equilíbrio emocional. Então, qual é a dica para os escorpianos, que eles são intensos, né? Para os escorpianos essa semana, nem o ódio, nem a paixão, que é um desafio para o escorpião. O escorpião, ele ama de coração, ele odeia, né? Difícil, né? Isso para o escorpião. Então, é um desafio. Então, equilíbrio, né? Paz emocional para ver essa semana na parte prática o que vocês devem continuar, né? O que devem fluir, porque a palavra-chave da temperança é continuidade, né? Fluidez, e o que deve largar. Então, a temperança é como se fosse a imagem de um riozinho fluindo, né? Mas para as coisas fluírem tem que ter o centramento emocional. Ela é uma carta alquímica de transformação benéfica. Ela pega o que está desequilibrado e coloca no eixo. Então, é uma carta que traz isso. Um momento bom para acordos. No jogo primitivo do tarô, no tarô de Marcelo, é a imagem de um anjo. Então, traz uma proteção da linha angelical para vocês conseguirem esse equilíbrio para manter as coisas, manter e fazer os acordos necessários. Ok. Vamos falar com os sagitarianos. Chegou o momento deles. O sagitariano sai a carta número 6, a carta dos enamorados. O próprio nome da carta já fala. Os enamorados. É uma carta de cargo que emocional. Então, sagitarianos, é uma semana de usar mais as emoções, os sentimentos do que a racionalidade. E essa carta ela é mediúnica no baralho cigano, no tarô, né? Ela é uma carta de mediunidade interna, intuição, sexto sentido, instinto, né? Então, usar os instintos. É uma semana que vão aparecer dúvidas. Vou para lá ou vou para cá? Né? Os enamorados é o grande ponto de interrogação do tarô. Vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço agora? Então, é um período, nesse momento de dúvidas, de escutar a voz do seu coração. A resposta não vai estar fora, não seja influenciado pelo seu meio. Né? Não peça opinião para ninguém, o que você acha? Não, a resposta está dentro de você. Então, aparece a dúvida, mas essa é a carta do livre-arbítrio, a decisão é sua. É também a carta dos prazeres, como os taurinos no Saio Louco, que é uma carta de prazeres, os enamorados também é uma carta de prazer. Então, sagitarianos, faça as coisas que você gosta, qual o seu hobby, qual é o seu lazer. E não é uma semana para você focar só num setor da sua vida, só num projeto. A palavra-chave dos enamorados é diversificar, fazer várias coisas ao mesmo tempo. É uma carta, astrologicamente falando, que tem a regência de Vênus. Então, deixar a semana mais bonita, né? Fazer a parte afetiva, né? Então, Vênus, né, que fala da Vênus, Afrodite fala do amor, da beleza. Então, fazer isso aí. Então, não tem problema que aparece a dúvida, porque a resposta está dentro de vocês. Perfeito. Bora falar com Capricórnio na sequência. Os capricornianos, sai a carta número 3, né? Sai a carta da Imperatriz. A Imperatriz, ela representa no tarô a grande mãe terrena do tarô. Então, ela traz fertilidade, ela traz aconchego. O número da Imperatriz é 3, que traz crescimento, expansão, ideias criativas, se sociabilizar. O 3 fala disso, né? E a Imperatriz, ela dá a dica de trabalhar, porque no tarô ela é o trabalho, mas de trabalhar com praticidade. Então, eu sempre falo, né? A Imperatriz é a executivona do baralho. Ela é prática, né? Então, trabalhe com praticidade em cima dos seus projetos, porque a tendência é crescer. E se coloque, ela é uma imperatriz, ela é uma líder, né? Ela é uma autoridade. Então, é um período essa semana, capricornianos, de vocês se colocarem, né? Mostrarem para o que vieram, mas de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, né? Sem ser arrogante, certo? Então, uma carta extremamente positiva e fala dos bons contatos. Podem aparecer pessoas certas na hora certa. E a dica, por falar em bons contatos, é se aproximar de pessoas que valem a pena. Se aproximar, gastar seu tempo com pessoas que acrescentem. E para Aquário? Os aquarianos, sai a carta da Torre.
A torre é uma outra carta de corte dos arcanos maiores, é uma carta de corte que fala do caso fortuito, da força maior, do imprevisto. Então, os aquarianos vão ter que, essa semana, ter um jogo de cintura aí, né? Então, tem o plano A e o plano B. Não deu certo o plano A, é uma cartinha na manga. O plano B, a imagem o que que é? É um raio, né? A imagem mais clássica, que destrói uma torre, uma construção. Então, é um raio, né? É um imprevisto. Então não pode ficar muito, né, no quadradinho, tá certo? Vocês vão ter o clique, o insight, a eureka, para perceber que o destino está levando aquilo ali. Então não é vocês que planejam. Sai, né? A gente fala no ditado popular, a casa caiu. É uma carta de desconstrução, demolição. Então tem que trabalhar um pouco com aceitação. Então também, como os arianos, é uma semana transitória, mas é que diferente. As coisas não dependem de você. Você tem que seguir o curso. O destino às vezes traz alguns rompimentos, causando um pouco de dor, fragilidade, mas a coisa vai indo e trabalha com aceitação, né? Já na morte aqui dos arianos, não, a morte eles têm que fazer, né? Os arianos que têm que tomar a atitude de cortar os nós, aqui já é diferente, né? Então, aceite as situações, não se agarre em árvore podre e deixa ir embora o que tem que ir embora e tenha jogo de cintura. Perfeito. Bom, já já vamos falar com o último signo, deixa a Evelyn tomar uma aguinha. Tá chegando o momento de falarmos aí com quem é de peixes, tá? E aí, na sequência, vamos responder uma pergunta mental. Você vai pensar no assunto, nós vamos virar uma carta do tarô para te responder. Mas agora, então, é o momento dos piscianos. Os piscianos sai a carta da roda da fortuna, uma das 3 cartas dos arcanos maiores de grande movimento, né? Então, a roda da fortuna, ela traz aí para os piscianos essa semana um momento de mudança, né? Mas toda mudança causa um período de instabilidade. É uma roda, uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Como agir nos momentos de mudança que causam instabilidade? Qual é a dica da roda? Se centra. Haja como se você fosse um telespectador, imparcialmente, como se você estivesse vendo aquilo do lado de fora. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor. A roda é o início transformador, aonde você deve pegar toda a sua bagagem de vida, toda a sua experiência, tudo que você estudou e colocar em prática rapidamente. Então, é uma carta que também pede praticidade e ligeireza. É a carta mais forte do destino. Então, o destino vai trazer essa semana para os piscianos oportunidades inesperadas para virar o jogo para melhor. Mas vocês têm que perceber que o destino está ajudando, porque essa é uma carta de sorte, do destino. Então, para trazer esse início transformador, tem que ser ligeira, né? Tem que ser ligeiro, certo? Certo? Bom, falamos com todos os signos do zodíaco, então vamos agora responder à pergunta mental. Você já pensou num assunto? Ou que você está querendo saber como ele vai se desdobrar essa semana? Ou que você está precisando de uma recomendação? Eu já pensei. Vamos ver então o que, que o tarô nos responde. Então, aqui está o baralho cigano, né? Com ancoramento Ah, de é baralho cigano. Não, baralho tarô cigano não. com o ancoramento da Santa Sara aqui. Vamos virar. É um sim, tá, gente? A carta é positiva. É a carta 3, é a carta do navio. O navio fala de novos rumos, de novos horizontes. É uma carta meio jupiteriana, né? Que a coisa cresce. O número é um 3, que fala de crescimento, né? Então fala de movimento, né? E um movimento para melhor. Por isso que é uma carta número 5. Então, ela traz, o navio, ela traz um movimento crescente, ela não é nem uma carta de tempo nem rápida e nem demorado, vai no fluxo, né? Então, uma carta. E tendo para vocês resolverem isso, essa visão mais ampla, né? Vendo à frente, novos horizontes. E quem traz a proteção espiritual para vocês nessa questão é Iemanjá. Então, Iemanjá, acende aí uma velinha azul para Iemanjá, pede a proteção para ela, que ela leve para o fundo do mar as negatividades e que as ondas venham a positividade. É uma carta extremamente positiva. Então, é assim, vai no fluxo, vai no movimento e pensa se essa questão vai trazer crescimento. Perfeito. E para você que está precisando de uma orientação especial, a Evelyn atende em particular, né, com os 4 oráculos, tarô, runas, Ogan e baralho cigano, e você pode agendar a sua leitura. Lembrando que no atendimento ela também fala sobre o seu ano pessoal
pela numerologia e também faz uma limpeza energética à distância. Para você poder agendar é nesse WhatsApp, código 11, número 987886000. Repetindo, 11 987886000. Aproveite para segui-la no Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. É isso? É isso, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual profunda. Eu sou de Escorpião, é profunda mesmo, tá? É profunda. E o ano pessoal através da numerologia pitagórica. E agora o Espaço Esotérico Estrela Divina está com uma nova cara, a gente está fazendo mudanças, aí vai ficar bem bonito. Porque também tem atendimento presencial, né? Tem quem para pode tudo que é ir, gosto. né? Tem o presencial para quem gosta de presencial e tem online. Tem para todos os gostos. É isso aí, a gosto do freguês. Gente, obrigado, viu, Evelyn? Boa Obrigada a semana. você. Gente, nós vamos para um intervalo muito rápido. Quando voltarmos, vamos falar do mês de março pela numerologia. Até já já.